E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de tratamento secundário de efluentes, tratamento por lagoas de estabilização, que nada mais são do que grandes lagoas construídas artificialmente, para o esgoto passar lentamente e a natureza fazer o que ela faz de melhor, consertar as nossas cagadas, né? Então basicamente, lagoas de estabilização é isso. Valeu para você que aguentou até aqui, um abraço. Como assim? Muito pouco? Você quer saber mais? Você quer saber a função, a operação, as vantagens e as desvantagens? Tá bom, beleza. Então, aguenta firme, que nós vamos falar sobre tudo isso hoje nessa aula então. Lagoas de estabilização. Bora lá? E aí, galerinha? Tudo bem? Sou o Joe, professor Fábio, para falar com vocês sobre lagoas de estabilização. Quero pedir rapidinho e gentilmente, se possível, para você deixar aquele joinha, curtir, compartilhar, pois isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para vocês. Sim, basicamente são grandes piscinas, grandes reservatórios, onde o efluente, o esgoto vai passar bem lentamente e a natureza vai agir sozinha, corrigindo os nossos erros, removendo a DBO, eventualmente até algum tipo de nutriente, tornando o esgoto mais próximo da água, ou seja, o ser humano nessas etapas passa a ser praticamente desnecessário. E essa é uma das grandes vantagens das lagoas de estabilização, a necessidade muito pequena de operadores. Sim, eu sei que você aí está prestando uma prova para ser operador, e as lagoas de estabilização não precisam nem de mim, nem de vocês, uma vez que elas operam basicamente de forma autônoma, sozinhas, com pouca ou quase nada interferência humana. Então, vamos começar a entender isso desde o começo, desde o princípio, olha só. E desde o início, quando a gente começou os estudos sobre tratamento de esgotos, nós procuramos entender como que a natureza atua. E nós observamos que alguns organismos, como bactérias, fungos, protozoários, organismos chamados de heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento, consumiam matéria orgânica disponível na água. Pegavam aquela matéria orgânica complexa e transformavam em substâncias mais simples. Depois, entravam em cena organismos autótrofos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento, como por exemplo vegetais e algas, que até hoje a gente não sabe muito bem se são mais vegetais, se são mais animais, enfim. Esses micro-organismos pegam essa matéria agora simplificada e transformam de novo em substâncias complexas. Então a gente pode pegar aí, por exemplo, a matéria orgânica, que ela é decomposta por bactérias, por fungos, protozoários, transformada em gás carbônico e água, e depois os vegetais e as algas pegam esse gás carbônico e transformam novamente em açúcares, em outras coisas mais complexas. E assim a natureza fecha o seu ciclo. Então a gente começou a observar que para tratar o esgoto não precisava fazer quase nada, apenas dar condições para que a natureza atuasse. E assim começaram a surgir as lagoas de estabilização, que são áreas muito grandes mesmo, onde o esgoto vai ficar ali durante vários dias, talvez até mais de um mês, para que a natureza faça o seu ciclo acontecer. Organismos consumindo material orgânico complexo, transformando em coisas simples, e depois outros organismos transformando essas coisas simples em substâncias complexas novamente. Mas nisso tudo, a matéria orgânica é reduzida, é retirada do meio, e o efluente passa a estar mais limpo, mais tratado. Lembrando que sempre que eu falo de matéria orgânica, nesse caso inclusive, é precisamente a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, tá bom? E se você não lembra muito bem o que é DBO, DQO, dá uma olhadinha nessa aula aqui, tá joia? Quando a gente pega a matéria orgânica complexa e transforma ela basicamente em gás carbônico e água, nós dizemos que aconteceu um processo de estabilização ou mineralização. Então guarde bem essas duas palavrinhas. Estabilização ou mineralização, que são as mesmas coisas, correspondem à transformação de matéria orgânica complexa em gás carbônico e água. Mas é claro que esperar também só a natureza fazer a parte dela pode ser um pouco demorado. Afinal, nós precisamos de áreas muito grandes, prazos muito grandes
e nem sempre isso está plenamente disponível. Então nós aprendemos a melhorar um pouquinho a eficiência desse processo e adaptá-lo melhor a cada situação climática, a cada região. Foi assim que também surgiram as lagoas denominadas de facultativas e anaeróbias, e temos também uma variação que são as lagoas aeradas. E quando eu comecei a fazer faculdade, tempo bom, muito cabelo, pouco peso, nós ainda tínhamos as chamadas lagoas aeróbias, mas esse conceito de lagoas de estabilização aeróbias já caiu em desuso, porque foi visto que é praticamente impossível você operar uma lagoa de uma forma estritamente aeróbia, ou seja, com a presença de oxigênio 100% do tempo. Então, as lagoas aeróbias foram incorporadas dentro da classe de lagoas facultativas. E vamos entender um pouquinho o que são cada uma dessas lagoas. Começando pelas lagoas facultativas, elas são assim denominadas porque dentro de uma mesma lagoa, dentro de um mesmo reator, nós teremos uma região prioritariamente aeróbia e uma outra região prioritariamente anaeróbia, e no meio do caminho uma região facultativa, misturando organismos aeróbios e anaeróbios. Bom, na porção superior, onde nós temos muita insolação, nós temos então também os micro-organismos aeróbios decompondo a matéria orgânica dissolvida. Então eles comem a matéria orgânica, reduzem os níveis de DBO, se proliferam, produzem o lodo e esse lodo vai para o fundo. O oxigênio necessário para que aconteça essa degradação aeróbia vem principalmente de duas fontes. A primeira delas, a interface ar-água. Então a pressão atmosférica empurra o ar contra a massa líquida. Moléculas de oxigênio conseguem entrar na massa líquida e são dissolvidas pela água. Então elas estarão disponíveis para que os micro-organismos aeróbios possam utilizá-las. A segunda forma, e a mais importante de todas, é pela geração através de fotossíntese. Então vegetais e algas presentes dentro da massa líquida usam o gás carbônico e a luz solar para produzir o oxigênio, que então vai ser consumido por essas bactérias aeróbias na decomposição da matéria orgânica. Essas bactérias vão se proliferar, vão crescer, vão ficar bem rechonchudinhas, mas inevitavelmente elas vão morrer. E também os subprodutos gerados por ela vão ficar livres na massa líquida. E isso vai lentamente descendo para o fundo do sistema, ganhando um nome menos popular, passa a ser chamado de lodo. Mas diferente de reatores aerados, diferente de sistemas de lodos ativados, inclusive fica uma aulinha aqui se você quiser assistir, a produção de lodo ela não é tão grande, tão intensa assim. De qualquer forma, esse lodo se deposita no fundo e lá ele vai ser digerido de uma forma anaeróbia. Perceba, nós temos uma porção superior aeróbia e uma porção de fundo anaeróbia. Essa porção anaeróbia está se alimentando desse lodo, produzindo gases que são um pouquinho mal cheirosos. Mas entre esses gases, principalmente o gás carbônico CO2, que agora está disponível para que as algas e os outros vegetais possam consumi-los. Percebem que incrível? É um ciclo perfeitamente fechado. Bactérias aeróbias trabalhando junto com bactérias anaeróbias e as algas no meio do caminho, fazendo ali a produção do oxigênio, consumindo o gás carbônico e todo o ciclo se retroalimentando. Sensacional! A natureza é sensacional de fato. Mas esse lodo também não vai poder ficar lá no fundo indefinidamente. Geralmente, uma vez por ano ou sempre que necessário, nós interrompemos a entrada e a saída da lagoa, esvaziamos ela, retiramos aquele lodo que já sai estabilizado, não requerendo um tratamento posterior, desaguamos, secamos e enviamos então para a disposição final em aterros sanitários, por exemplo, embora existam estudos tentando reaproveitar esse lodo de alguma outra forma. Então, essas são as lagoas facultativas, ok? Organismos aeróbios e anaeróbios unidos e trabalhando junto em busca de um bem comum, que é a redução da carga orgânica. Mas nem tudo são flores na Ilha das Flores. Eu sempre falo para você assistir esse documentáriozinho, né? Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Assiste, vale a pena.
principalmente você que gosta de trabalhar também com resíduos sólidos, tá joia? Nem tudo são flores na Ilha das Flores, nas nossas lagoas facultativas. Alguns fatores interferem negativamente na eficiência global do processo. Vamos citar 3: a luminosidade, a temperatura e a produção de oxigênio. Sim, como eu falei para vocês, nós precisamos de muita luz para que as algas possam produzir oxigênio em quantidade suficiente. Então vocês vão ver que nessas lagoas nós não temos quase nada de sombra ao redor delas, porque a sombra trabalha de uma forma negativa, dificultando a passagem da luz e eventualmente a fotossíntese e a produção de oxigênio. Então, em locais de pouca insolação, o rendimento dessas lagoas pode ser prejudicado, uma vez que a fotossíntese não vai acontecer em quantidades razoáveis para produzir oxigênio. Segundo, temperatura. A temperatura também pode afetar positivamente ou negativamente essas lagoas. As bactérias trabalham melhor em temperatura ambiente, um clima quentinho. Climas muito frios não são interessantes para elas. O metabolismo delas fica muito lento e a decomposição da matéria orgânica também é afetada negativamente. Então, regiões de clima tropical e clima quente são as que melhores podem receber essas lagoas de estabilização. Regiões muito frias provavelmente terão alguns problemas operacionais. Quer dizer que não vai funcionar? Não. Quer dizer que o trabalho pode ser um pouquinho mais complicado. E também, então, a produção de oxigênio. As algas produzem oxigênio durante o dia, quando temos a insolação, mas de noite elas também consomem o oxigênio, num processo chamado de respiração noturna. Você não sabia que seres fotossintetizantes também consomem o oxigênio que elas produzem? Pois é. Então, nesse caso de noite, parte do oxigênio vai ser consumido pelas algas. Elas vão competir com os organismos aeróbios. Se a produção de oxigênio durante o dia não for muito grande, de noite vai faltar oxigênio para todo mundo. A minha lagoa pode entrar numa fase de processamento anaeróbio de matéria orgânica, e aí pode ser que isso não retorne tão facilmente ao modo facultativo. Portanto, temos que garantir que durante o período de insolação, a produção de oxigênio vai ser tão grande e tão intensa para que, no período sem luz, não tenha a morte dos micro-organismos pela ausência de oxigênio, ok? Existem também outros fatores que podem prejudicar, como por exemplo muito vento, que pode fazer com que a água flua mais rápido em direção ao final da lagoa. Mas basicamente esses 3 são importantes que você lembre: temperatura, quantidade de luz e produção de oxigênio. Tudo isso tem que ser muito abundante para que as bactérias trabalhem felizes, contentes e serelepes. E aprofundando mais um pouquinho nossos estudos sobre lagoas de estabilização, os estudiosos da área perceberam que essas lagoas facultativas poderiam ter rendimentos diferentes dependendo da sua profundidade e de qual etapa ela fizesse parte, da etapa do tratamento primário, do tratamento secundário ou do tratamento terciário, em que elas recebem o nome de lagoas de maturação. Podemos usar então as lagoas facultativas no tratamento primário do efluente. Não lembra o que é tratamento primário? Que vergonha! Assiste essa aula aqui também, tá joia? No tratamento primário, nós buscamos remover principalmente o material sedimentável que vai para o fundo pelo seu próprio peso. E a gente consegue isso com lagoas de estabilização usando altas taxas de aplicação superficial, ou seja, qual tem que ser o tamanho da lagoa para que a gente consiga fazer com que boa parte do material orgânico desça para o fundo pelo seu próprio peso. Para regiões de inverno rigoroso, baixa insolação, nós aplicamos uma taxa entre 100 a 180 kg de DBO por hectare por dia. Para regiões de inverno e insolação moderados, aplicamos taxas entre 120 a 240 kg de DBO por hectare por dia. E para regiões de invernos calorosos, muita insolação e alta temperatura, podemos aplicar taxas muito elevadas, entre 240 e 350 kg de DBO por hectare por dia. Lembrando que cada hectare vale 10.000 metros quadrados de área. Em relação à construção dessas lagoas, como aplicamos taxas superficiais muito grandes, a área superficial dessas lagoas tende a ser cada vez menor, porque aplicando taxas tão grandes assim, nós podemos aplicar
quantidades muito grandes de efluentes para uma mesma área superficial. De qualquer forma, elas funcionam como reatores primários, pois, como elas são mais compactas, o material orgânico tende a estar mais concentrado. 40% dele aproximadamente ficará na forma de sólidos sedimentáveis e cerca de 60% na forma de sólidos dissolvidos. Mesmo assim, elas são bem grandes, tá? Porque o tempo de detenção hidráulico é entre 15 e 45 dias, a profundidade média delas é de 1,80 m, sendo que elas podem ter entre 1,50 m a 2 metros de profundidade, e a remoção global da DBO em torno de 80%. Dessa forma, então, boa parte, quase 40% da DBO será removida na forma de sólidos sedimentáveis, descendo para o fundo do sistema pelo seu próprio peso. Nesse sistema também, parte dos micro-organismos produtores de oxigênio vão acabar saindo junto com o efluente tratado. Alguns autores alegam que isso pode ser interessante, pois haverá produção de oxigênio já no corpo receptor. Porém, claro, se tivermos também a presença de nutrientes e outras condições favoráveis, pode acabar acontecendo a eutrofização. Nesse caso, isso não é interessante, tá joia? Mas lembre-se, para que uma lagoa facultativa opere e trabalhe como um tratamento primário, eu preciso aplicar uma alta taxa superficial. Consequentemente, minha lagoa vai ser mais compacta, mais reduzida. E isso então vai favorecer com que parte da matéria orgânica, 40% aproximadamente, fique na forma de sólidos em suspensão e cerca de 60% na forma de sólidos dissolvidos, uma vez que eles estarão mais concentrados do que se a área da lagoa fosse muito grande. Lagoas facultativas que operam como tratamento secundário têm uma taxa de aplicação superficial menor, ou seja, entre 50 a 170 kg de DBO por hectare por dia. Consequentemente, para segurar o efluente por 15 a 45 dias, que é o prazo de depuração, nós precisamos de lagoas muito grandes. Se essas lagoas têm uma área tão grande assim, tem um volume maior de água. Consequentemente, as frações de DBO solúvel e sedimentável também mudam. Nesse sistema secundário, nós temos entre 85 a 90% de DBO na forma solúvel e entre 10 a 15% de DBO na forma de sólidos sedimentáveis. Essas lagoas também são um pouquinho mais rasas, têm média profundidade de 1,50 m, podendo variar ali entre 1,20 m e 1,80 m, e o tempo de detenção hidráulico, como eu já comentei, entre 15 e 45 dias. Então vocês percebam que estamos falando já de lagoas muito grandes. E finalmente podemos usar as lagoas facultativas como lagoas terciárias ou lagoas de maturação. Nesse sistema também, nós buscamos principalmente a eliminação de micro-organismos patogênicos e não tanto redução de carga orgânica, de DBO. E isso acontece de uma forma incrivelmente, biologicamente sensacional. Nós aplicamos profundidades menores nessas lagoas, entre 80 centímetros a 1,20 m. Consequentemente, a intensidade solar é muito grande, conseguindo chegar em toda a profundidade da lagoa. Consequentemente, de novo, as algas vão produzir muito oxigênio. E isso tem duas coisas muito positivas. Primeiro, elas vão produzir muito oxigênio. Produzindo muito oxigênio, elas vão consumir muito gás carbônico. Elas vão tirar grandes porções de gás carbônico da água. Quando nós removemos o CO2, o pH da água tende a aumentar, podendo alcançar valores superiores a 8,5, o que já é muito prejudicial para os micro-organismos patogênicos, que já começam a morrer em função do pH. Segunda coisa bem bacana, com grandes quantidades de oxigênio, haverá uma proliferação muito maior dos micro-organismos aeróbios, e na competição por alimento, eles são muito melhores do que os micro-organismos patogênicos. Então eles também vão morrer de fome. Pobrezinhos. Pobrezinho nada, micro-organismo patogênico, tem que morrer mesmo. Percebam? Então as lagoas de maturação são ótimas alternativas para locais onde a cloração ou outro método de desinfecção é mais complexo, pois nós só vamos ter uma lagoa simples com muita insolação
e a natureza vai fazer a parte dela, dispensando o uso de produtos químicos. Então, como vocês podem ver, lagoas de estabilização facultativas podem operar como sistemas primários, secundários ou terciários, têm uma boa remoção de DBO, podem ser aplicadas em locais que não têm mão de obra muito qualificada, que têm maior dificuldade em abastecimento por energia elétrica, abastecimento de produtos químicos. Elas podem acompanhar a própria topografia do terreno, então você consegue construir tanques utilizando pouca movimentação de terra, mas elas têm que ser muito bem operadas. Dependendo da época do ano, o rendimento não é tão bom assim, principalmente épocas de menor insolação, épocas mais frias do ano. Se mal operadas, elas podem atrair vetores, então elas podem ter mau cheiro, presença exagerada de mosquitos. Consequentemente também, nem sempre talvez a remoção da DBO seja tão efetiva assim. Também há um grande risco de proliferação de determinados micro-organismos. Então nós podemos ter a proliferação de algas, por exemplo, que já não é interessante, causando muita turbidez. A proliferação de bactérias anaeróbias, quando deveriam ter o contrário, bactérias aeróbias. A proliferação de muita vegetação nas laterais, então nós precisamos sempre estar carpindo as laterais da lagoa. Enfim, existem prós e existem contras. E claro, o principal problema é que as lagoas são muito grandes, ocupam muito espaço e seguram o efluente por muito tempo dentro das suas áreas. E como vantagens, elas operam por muito tempo sem você precisar remover o lodo de fundo, requer quase nada de automação, de pessoas trabalhando, energia elétrica ou coisas assim. Então elas têm um baixo custo de implantação e operação. E você acha que acabou? Ainda não! Falta falar das lagoas anaeróbias. Calma aí, a aula está só pela metade. Então vamos falar das lagoas de estabilização anaeróbias. E a gente consegue ter lagoas de estabilização anaeróbias, mesmo que elas sejam expostas a grande intensidade solar, sejam lagoas abertas, pois nós aplicamos altíssimas taxas superficiais, entre 500 e 1.500 kg de DBO por hectare por dia. Cara, é muita DBO num espaço muito pequeno. A carga orgânica é elevadíssima e a área é muito pequena. Se qualquer moléculazinha de oxigênio pensar em aparecer, seja pela interface ar-água, seja pela produção através de algas, rapidamente essa molécula vai ser utilizada na oxidação dos gases que estão ali presentes. E, consequentemente, a lagoa operará de forma estritamente anaeróbia. Mas percebam, pode haver a moléculazinha de oxigênio que quis surgir ali, mas devido a essa alta carga orgânica, rapidamente ela vai desaparecer. E para que a gente também possa otimizar ainda mais o processo, nós construímos essa lagoa com um tempo de detenção hidráulico entre 3 e 6 dias, que é um tempo bem pequeno. A profundidade delas é a maior de todas. As lagoas podem ter cerca de 3 metros de profundidade, já que a luz do sol não vai fazer tanta diferença assim, uma vez que o processo é anaeróbico e não depende da luz solar para acontecer. Ou seja, essas lagoas têm um formatinho mais quadradinho, mais de caixotinho, né? Elas são mais quadradinhas e menos retangulares, menos compridonas. Claro que, com tantas variáveis possíveis, ela não tem uma eficiência tão boa em termos de remoção de DBO. Geralmente a eficiência dela é em torno de 60%. Por isso que ela raramente é utilizada sozinha. Nós não temos geralmente um processo de tratamento por lagoas de estabilização que use apenas uma lagoa anaeróbia. Nós costumamos associar essa lagoa anaeróbia com um sistema facultativo ou com um sistema de maturação, mas sozinha talvez a eficiência não seja tão boa assim. Além disso também o processo anaeróbico ele é um processo mais sensível a variações de temperatura do que os processos aeróbios. Então regiões de clima muito frio ou se a temperatura baixa perdurar por muitos dias, pode ser que a eficiência da lagoa caia consideravelmente. Porém, só estou falando coisa ruim aqui e não é bem assim. As lagoas de estabilização anaeróbias
tem grandes vantagens em relação ao uso de somente lagoas facultativas, como por exemplo, quando você usa uma lagoa anaeróbia associada com uma lagoa facultativa, o que nós também chamamos de processo australiano, nós conseguimos reduzir a área superficial da lagoa facultativa em cerca de 1/3, e economia de área já é uma vantagem muito grande. Segunda, nós conseguimos diminuir o tempo global do processo, porque o tempo que o efluente vai ficar na lagoa anaeróbia é de poucos dias, entre 3 a 6 dias. E também, claro, a principal vantagem das lagoas de estabilização. O lodo é retirado somente em intervalos anuais e já sai estabilizado, pronto para ser desaguado, secado e enviado para a disposição final. Então, isso é muito vantajoso nesse tipo de processo, sim. E você percebe que eu falei uma coisa importante aqui? Sistema australiano, sim. Muitas bancas adoram perguntar o que é um sistema australiano de tratamento de efluentes. Bom, sistema australiano é isso, a aplicação de lagoas de estabilização, sendo que nós aplicamos primeiramente as lagoas anaeróbias e depois as lagoas facultativas. E com isso nós temos essas vantagens que eu acabei de comentar. Mas percebam também que apesar de eu falar de vantagens e desvantagens, uma coisa ainda é muito evidente: o prazo. Essas lagoas, de qualquer forma, por mais bem operadas que elas sejam, o prazo para redução de carga orgânica ainda é muito grande, requerendo vários dias de tempo de detenção hidráulico. Foi aí que surgiu uma terceira variável, que são as lagoas aeradas. Não confundam com lagoas aeróbias, beleza? Lagoas aeradas são aquelas onde eu instalo aeradores superficiais. Então eles vão bombear oxigênio dentro da massa líquida, independente da temperatura, da insolação, das condições climáticas, da presença de algas ou não, o oxigênio sempre estará presente, pois ele é injetado mecanicamente. As lagoas aeradas têm como vantagens tamanhos menores, então elas são mais profundas, têm entre 3 e 4 metros de profundidade. O tempo de detenção hidráulico também é menor. Quando falamos de lagoas facultativas, nós falamos de 15 a 45 dias. Nas lagoas aeradas, esse prazo é entre 3 e 4 dias. Claro que comparado com o sistema de lodos ativados, a remoção da DBO é bem menor porque nós não temos a recirculação do lodo. Porém, também a necessidade de automação, de energia elétrica, essas coisas é muito menor, uma vez que esse sistema é só um caixotão com aeradores superficiais injetando oxigênio na massa líquida. Também podemos ter variações de lagoas aeradas. Nós temos as chamadas lagoas aeradas facultativas, de novo, e as lagoas aeradas de mistura completa. Parece igual, mas é diferente, saca só. Lagoas aeradas facultativas são aquelas onde os aeradores conseguem misturar basicamente só a camada superficial da água. Então, no fundo, eu ainda tenho a deposição do lodo que precisa ser removido depois lá anualmente ou sempre que necessário. Já as lagoas aeradas de mistura completa, os meus injetores de ar são muito mais vigorosos, misturando toda a massa líquida. Então, como o tempo inteiro a água está em agitação, eu não tenho a deposição do lodo. Consequentemente, eu já preciso prever um sistema secundário para remoção do lodo, um decantador secundário, por exemplo, ok? Mas não confunda lagoas aeradas com lagoas aeróbias. Lembre-se que elas podem ser lagoas aeradas facultativas, onde o oxigênio é borbulhado na superfície e os sólidos sedimentam no fundo, ou lagoas aeradas de mistura completa, borbulhadores vigorosos que misturam toda a massa líquida e só num outro tanque eu vou remover esse lodo que é produzido. E nesse momento, acredito que você esteja pensando o seguinte: beleza, professor, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos lagoas facultativas, que podem operar como sistemas de tratamento primário, secundários ou de maturação, sistemas terciários. Temos lagoas anaeróbias, que, quando associadas com lagoas facultativas, são chamadas de sistema australiano. A definição de lagoas aeróbias não existe mais.
foi incorporada dentro do termo de lagoas facultativas. E temos as lagoas aeradas, onde eu coloco o ar através de um sistema de bombeamento, e esse sistema de lagoas aeradas pode ser do tipo facultativa, quando tem a sedimentação do lodo no próprio tanque, ou de mistura completa, quando a sedimentação do lodo vai acontecer numa próxima etapa. Mas para a minha indústria, para a minha cidade, qual desses sistemas é melhor? E a resposta é... Depende. Depende. Não há uma resposta concreta e que se aplique a todo e qualquer lugar. Isso requer estudos de área, de luminosidade, de temperatura, de vento, um monte de condições que devem ser estudadas para poder escolher a melhor opção para a sua indústria, para a sua cidade, ok? Mas uma coisa é meio explícita. Se você tem uma área muito grande e não quer gastar tanto assim, talvez esse seja um sistema a se pensar. Porém, nós temos limitações com relação à remoção de DBO, com relação a questões de tempo e temperatura, tá? Que devem ser estudadas aí pelo engenheiro, pelo tecnólogo responsável. Beleza então, galerinha? Conseguiu entender o que são as lagoas de estabilização e como nós aplicamos elas no tratamento de efluentes? Espero que essa aula tenha te ajudado e se você gostou, eu peço para você gentilmente deixar aquele joinha, curtir, compartilhar, pois isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para vocês, beleza? Valeu por hoje então, até o nosso próximo vídeo, um abraço, um beijo e um queijo e até mais.